Oi, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. Nós estamos dando aí prosseguimento e continuidade aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga, lá na Idade Antiga. E aí vale lembrar, né, que a Idade Antiga é essa importante fase da história da humanidade, onde ocorreu, né, o surgimento de diversas civilizações, de diversas sociedades importantes. E então a gente acaba estudando as principais características dessas civilizações. E para a aula de hoje, né, como tem sido esses últimos vídeos, os nossos estudos estão concentrados na Grécia Antiga. Ela é muito importante para se estudar, justamente porque ela teve uma influência muito forte nas sociedades ocidentais, inclusive as sociedades mais modernas, né, do Brasil, para citar um exemplo. Então, aí a nossa própria sociedade, então, teve como uma influência histórica, uma influência de peso, o mundo greco-romano, né, que aí está juntamente a Grécia Antiga, como também Roma Antiga, principalmente nos aspectos tanto da cultura, né, engenharia, arquitetura, a religião, né, a vinda do cristianismo, como também a questão da política, da economia. Bom, então, dando prosseguimento aos nossos estudos da Grécia Antiga, a gente já sabe que ela está localizada principalmente na Península Balcânica, né? É a sua região principal, onde estão localizadas as principais cidades, a maioria das cidades gregas, mas também essas cidades gregas estavam espalhadas em outras regiões. Onde hoje é a Espanha, existiam cidades gregas. Onde hoje é a Turquia, existiam cidades gregas. Né? As cidades gregas vão também estar presentes no norte da África e em outras regiões do Oriente, próximos mais à região do Crescente Fértil, dos povos mesopotâmicos. Ou seja, né, a Grécia Antiga é essa civilização que está dividida em diversas cidades gregas, em diversas cidades-estados. Lembra que eu falei na aula anterior, ela não formou um império, né, não havia uma monarquia que controlava todas as cidades. Ela estava, então, dividida em diversas cidades gregas que se uniam através da língua, do idioma, do grego e da prática religiosa e outras práticas culturais. Bom, quando falamos em questão de povoamento, né, só recapitulando, o povoamento na Península Balcânica, por exemplo, que é a principal região, né, territorial para a história da Grécia Antiga, já vinha sido povoado desde os períodos pré-históricos. Mas foi com a chegada dos povos indo-europeus que nós temos aí o início, então, da história da Grécia Antiga. A vinda dos povos indo-europeus, os jônios, eólios, os dórios, também chamados de dóricos, e os arcádios, também conhecido como arqueus, né, aqueus. Esses povos indo-europeus vão estar chegando, vão estar sofrendo um processo de dominação territorial, dominação cultural e mesmo também uma questão de assimilação cultural com os povos que já estavam lá na região, né, os primeiros habitantes. Então, ocorrendo aí uma assimilação, uma nova forma de organização social, uma nova estrutura que vai dar origem, né, vai ser o início, então, da história da Grécia Antiga. Tá? Bom, então, recapitulando aqui o povoamento da Grécia, em 2000 a.C. já existiam pastores e agricultores, né, eles já ocupavam a Península Balcânica, e aí, nesse período também, vai estar chegando povos indo-europeus, jônios, dórios, eólios e os aqueus, dando então surgimento a uma nova fase dessas comunidades. Essas comunidades antes elas eram dominadas por habitantes locais, né, habitantes que já estavam ali há muito tempo, e eles vão estar agora sofrendo um processo de assimilação com os povos chegando de fora, que são esses povos indo-europeus. E aí passa um processo de comunidades mais organizadas, um aumento populacional, que vai originar, então, as cidades gregas. Bom, principais características. As principais características quando a gente fala em Grécia Antiga, já foi falado na aula anterior, mas sempre vale trazer de novo, né, essas características. A economia, tanto agrícola quanto comercial. Porque como nós estamos falando de diversas cidades gregas, né, cada cidade grega vai ter a sua tonalidade. Uma se volta para comércio, uma se volta para atividades comerciais, para atividades políticas e outras para as práticas de agricultura. Vale lembrar que estamos falando de um território que não era tão fértil para as atividades agrícolas. Vão ser regiões montanhosas. Isso até mesmo dificultava a união e a aliança entre as cidades, né? Então, as vias terrestres, elas eram muito mais dificuldade. Então, acabava levando os gregos a se voltarem para o mar, tanto para o mar Mediterrâneo quanto para o mar Egeu. Então, a Grécia Antiga, dividida em diversas cidades gregas, não formaram um império, né? Não havia um rei controlando todas as cidades.
Então, essas cidades gregas, elas vão ter a sua autonomia, a sua independência, cada cidade vai ter a sua tonalidade de política, a sua forma de fazer economia, né, atividades e práticas regionais próprias de cada cidade. E elas recebem o nome, então, de cidades-estados, justamente para relembrar que cada cidade grega vai ter a sua autonomia política e a sua autonomia religiosa. O que vai unir as cidades gregas, né? Como já foi falado, tanto a questão da religião, o politeísmo, né, a crença nos deuses gregos, como também a língua, o grego. As cidades gregas falavam o idioma grego, além da questão dos dialetos também. Então, essas cidades, né? Ora havia momentos de alianças e comércios, ora momentos de rivalidades. Tudo aí dependendo dos eventos históricos, né? E das necessidades e das realidades históricas de cada uma. Lembrando, então, que a religião era o politeísmo. Características da Grécia Antiga. Os gregos da Antiguidade não eram gregos apenas por ocupar o mesmo território. Eles eram gregos porque eles falavam o idioma grego. Então, isso é muito importante. Essa cidade é grega porque o seu idioma principal, o seu idioma oficial é o grego. Então, era isso que tornava aquela cidade conhecida como grega. Havia povos gregos em diversas regiões, onde hoje é Itália, Espanha, França e Turquia. Naquela época da antiguidade, existiam cidades gregas ali também nessas regiões. Bom, eles não tinham um governo centralizado, né? Como a gente tem falado das cidades-estados, não formavam uma única nação. Então, essas cidades gregas eram conhecidas como polis-estados, né? Cidades-estado, onde cada cidade vai ter o seu governo, sua lei, sua organização, né? E a própria questão da localidade das cidades, né? Elas estavam espalhadas, distantes uma da outra, fazendo com que essas cidades gregas tivessem a sua independência e a sua autonomia. Então, aqui só recapitulando, né, aqueles 5 períodos históricos, né, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada período histórico, seus eventos principais, suas características, seus momentos. Vale lembrar que é no período arcaico, aqui, o terceiro período, que vai ter início a fundação das cidades gregas, né? Então, já ocorreu a chegada dos povos indo-europeus, já ocorreu a organização social de forma mais complexa, de forma mais organizada. Então, aí você tem um processo de fundação das cidades no período arcaico. Então, ele acaba sendo aí um período muito importante para a história da Grécia Antiga como um todo. Então, aqui vale lembrar, né, que a Grécia Antiga está dividida, né, estava dividida em diversas cidades-estados. Cada cidade dessa vai ter a sua autonomia política, a sua autonomia econômica. E aí vai ser um período, né, esses períodos históricos, caracterizando a história das cidades gregas, principalmente a partir do período arcaico, né? Então, aí nós temos essas características que garantem essa autonomia. E quando falamos em cidades gregas, né, principalmente quando a gente entra na questão do período arcaico, que é a fundação das cidades, a gente não tem como deixar de lembrar das duas principais cidades gregas que ganharam destaque na história, que é Atenas e Esparta. São duas cidades que existem até hoje. Atenas é a capital da Grécia e a Esparta continua existindo, existe a cidade de Esparta, mas ela não permaneceu com toda a sua glória, né, dos tempos da antiguidade, mas ela ainda existe. Então, quando a gente fala de cidades gregas, a gente sempre ocupa a maior parte dos estudos voltados para essas duas cidades gregas, tanto Atenas quanto Esparta, né? São as duas cidades gregas que mais ganharam importância aí nos estudos da Grécia Antiga. O que é uma cidade, né? Uma cidade grega basicamente tinha esse cenário. Você vai ter a parte urbana e em volta dela a parte rural, né? Com a questão da agricultura, as atividades. Se era uma cidade perto do mar, geralmente um porto também, a questão de abastecimento e das viagens, e também a questão de proteção, né? A questão das atividades agrícolas, né? A parte rural acabava sendo aí uma proteção para a cidade. Então, aqui uma outra representação das cidades gregas. Geralmente, esse centro urbano era onde estava voltado para o comércio, para a política, né? A questão das moradias urbanas. Nós também temos a questão da zona rural, né? Que ficava toda em volta da cidade, um meio de proteção. Né? Então, vai ter os camponeses, os moradores dessa região. A questão do porto, se fosse uma cidade próxima ao mar. E aqui no mapa, né, as duas principais cidades, Atenas e Esparta. Em vários momentos elas vão estar fazendo alianças, e em outros momentos elas vão estar fazendo
rivalidades e até mesmo guerreando. Aqui as principais diferenças, né? A economia, Esparta voltada para a guerra e para a atividade agrícola, Atenas voltada para o comércio, para a navegação e para a política. A sociedade espartana era dividida principalmente em 3 classes, espartanos, periecos e ilotas. Em Atenas, muda o nome, né, mas o sentido é o mesmo, eupátridas, metecos e escravos, cada aí desenvolvendo as suas atividades dentro da sua classe. Política, em Esparta, diarquia, eforato, gerus e ápela, né, era o nome desses órgãos públicos voltados para a questão da administração. Já em Atenas, você vai ter o Tribunal Popular, a Assembleia do Povo, o Conselho dos 500. A religião permanecia igual, né? As 2 cidades eram politeístas. A gente começa então com Esparta, né? Trouxe aqui uma imagem de Esparta, uma representação do que ela seria na antiguidade, e eu trouxe a questão também dos guerreiros, né? Esparta era conhecida como uma cidade grega guerreira, voltada para as atividades militares, e também a questão uma foto também de hoje em dia, né, os vestígios históricos, né, os sítios arqueológicos de hoje da cidade atual de Esparta. Bom, né, ela está localizada na península do Peloponeso, não havia montanhas e não havia saída para o mar. Então, era uma região que foi invadida pelos dórios, né, por povos indo-europeus dórios, e aí acabava herdando essa característica da guerra, né, de militares. As leis espartanas eram conservadoras, acreditavam que as leis eram obra até do deus, né, divino, Apolo. Após conquistarem a cidade de Mecenas, os dórios fundaram Esparta. O sistema de governo espartano era um regime oligárquico, que significa governo de poucos, né? Estava voltado só a um grupo pequeno ali que acabava aí controlando a sociedade espartana. E Esparta, né, o modelo oligárquico, Península do Peloponeso, né, ela é uma cidade grega militar, né, ela é uma cidade grega voltada para as atividades militares, ela era uma cidade grega voltada para a questão da atividade agrícola, diferente de Atenas, né. Então, quando a gente se volta para Atenas, a gente vai ver uma cidade voltada para as questões da política, para a prática da filosofia, né, muitas escolas filosóficas foram levantadas, era uma cidade voltada para o comércio, para a diplomacia. Então, existia agricultura, mas existia muito comércio voltado para o mar. A política, né? Existiam várias etapas de política em Atenas. Partimos da aristocracia, eles entraram também no momento de tirania e, por fim, foi criada a democracia, que é uma influência política aí para as demais sociedades da sociedade, inclusive a nossa. Costumes, né? Arte, filosofia, política, né? Então tudo isso aí vai estar sendo permeado na sociedade de Atenas, né? Na cidade grega de Atenas. É uma cidade voltada à política, diferente de Esparta. Enquanto Esparta se voltava para as questões militares, Atenas se voltava para as questões da política, do comércio. A sociedade espartana, né? Opátridas, metecos e escravos, cada um aí com suas ações bem determinadas, suas tarefas bem definidas. E nós também temos toda a questão da sociedade, né? Só era considerado cidadão os homens em Esparta. E aí nós temos então as 2 cidades gregas que mais ganharam destaques nesse momento. Sua principal diferença, né? A principal diferença para as cidades gregas, entre Esparta e Atenas. É a questão de uma ser voltada às questões militares e Atenas ser voltada para as questões da política. Enquanto Esparta era um regime oligárquico, em Atenas se alcançou o regime democrático, tá? Onde havia aí a participação de cidadãos. Cidadãos atenienses, no caso. E Esparta também. Esparta era governada por 2 reis e a sua principal atividade era a questão das atividades militares. Bom, quando olhamos essas características, né, das cidades gregas, a gente acaba vendo que é muito pouco olhar só para as 2 cidades, tanto de Esparta quanto Atenas, mas a gente aí consegue ter pelo menos uma compreensão um pouquinho maior sobre as cidades gregas, né? O que vale lembrar? Que eram cidades-estados, cidades independentes, com autonomia política e econômica. De todas essas cidades, Esparta e Atenas eram as que mais se destacavam aí, né, no apogeu, né, no domínio até mesmo de outras cidades. Bom, e aí a gente fica por aqui, estudando então essas 2 cidades principais, Atenas e Esparta, que acabam aí representando as cidades gregas que inicia lá no período arcaico. Bom, a gente fica por aqui então, próxima aula a gente
fala um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, né, as guerras gregas que vão estar acontecendo no período clássico, depois do período arcaico, e aí então entrando na questão do fim da civilização da Grécia Antiga. Bom, é isso. Bons estudos, abraços e até a próxima. Tchau!